A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal Movimento Pentecostal aqui no YouTube. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho, torne-se membro do nosso canal para você estar aí nesses 3 níveis aí, estudando também conosco. Deus abençoe ao bom número de irmãos que estão conosco aí já. Queridos, Bíblia de Estudo da Reforma é uma das melhores Bíblias de estudo que existe. Ela realmente surpreende. A quantidade de notas e recursos é inigualável. Para ver mais sobre ela, é só ir na nossa playlist de reviews de Bíblias de Estudo e você vai ver bastante coisa sobre ela, onde nós apresentamos os detalhes, né? Tudo sobre ela, os detalhes físicos e também de conteúdo da Bíblia de Estudo da Reforma. Agora, o tema do nosso vídeo hoje é, a pedido dos irmãos, a nossa série de análise de Bíblias sobre a questão doutrinal. Doutrinariamente, quais são as posições desta Bíblia? Né? É isso que a gente quer estar observando aqui. E eu tenho a Bíblia de Estudo da Reforma. Esta Bíblia de Estudo da Reforma, ela é uma Bíblia extraordinária, como disse, e nós vamos analisar aqui especificamente, né, sobre um texto de 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, capítulo 28, um texto, né, que a gente está analisando em tudo que é Bíblia e comentário. Lá tem um suposto aparecimento de Samuel. Enquanto isso, você vai vendo os detalhes aí. Um suposto aparecimento do Espírito de Samuel, que tem algumas Bíblias, como nós vimos, chega até a dizer que foi um milagre da parte de Deus. Né? A necromante, Deus usou a necromante através da mediunidade dela para aparecer Samuel. Eita, meu Deus! Que deslize, isto é uma vergonha, como diria Boris Casoy, né? A mercendagem aí para Boris Casoy. Olha, 1 Samuel capítulo 28, então conta essa história, Saul desviado e etc. O próprio texto deixa claro que não era Samuel, mas, né? A crítica textual também deixa claro que não era Samuel, a hermenêutica, a exegese, mas tem aqueles que insistem, né, em afirmar que era. Não, Deus abriu uma exceção. Não, Deus usou, Deus fez isso. Bom, já mostramos aqui dezenas de Bíblias de estudo sobre o tema, então veja nossas playlists aí que você vai conhecer sobre o tema. Já ia passando aqui. Capítulo 28, 1 de Samuel. Eu quero deixar, no entanto, bem claro, essa Bíblia é produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, que merece o nosso respeito e consideração pela sua seriedade, pelo trabalho extraordinário que ela tem feito. A Sociedade Bíblica no Brasil é um presente de Deus para a nossa nação. A Bíblia de Estudo da Reforma é uma Bíblia excelente. Não estou fazendo crítica no sentido de inutilizá-la, dizer que ela não é boa, dizer que não é boa. Na verdade, vamos ver aqui como é que é. Agora, que fique bem claro que não é uma crítica ou uma contestação à editora, à produtora, ou aos que comentaram, ou ao aspecto material em si, ou da Bíblia em si. Não, é uma Bíblia altamente recomendada, inclusive por nós aqui em vários vídeos. Então, acima de tudo, eu quero deixar claro que você deve ter uma Bíblia dessa na sua estante, sim. Mas lembrando que os comentários não são canônicos. Os comentários canônicos é a Bíblia. E ela tem nota mesmo, viu, meu irmão? E recurso aqui é o que não falta. Tá pensando em comprar a Bíblia de estudo? Compre uma da Reforma que você vai estar muito bem munido. Agora, a questão da Bíblia que a gente vai checar aqui é, na verdade, as notas de estudo. Também não estamos contestando o texto sagrado. Não há necessidade de contestar um texto inspirado por Deus e que não tem contradições, nem mesmo nessa questão tão polêmica para quem não conhece, não analisou, na verdade, o texto a fundo. Vamos ver as notas então? Aqui nós temos várias citações de pais da igreja, portanto ela se baseia muito em teologia sistemática, em confissões de fé,
na confissão dos pais da igreja, na defesa doutrinária dos pais da igreja. Esta é a Bíblia de Estudo da Reforma. Bom, vamos lá. Capítulo 28 de 1 Samuel, versículo de número 12, é geralmente o que a gente observa. Eu vou ler aqui o versículo de número 11, diz assim: Faze-me subir Samuel. O versículo 11, né, a Almeida Revista Atualizada, né, que ela utiliza. Outra amostra do desespero de Saul. Ele não queria um espírito qualquer. Ele tenta forçar o fiel profeta a fazer, depois de morto, o que jurou que não mais faria por Saul, trazer uma mensagem de Deus. Opa, já começou aqui. Versículo 12, anota, diz assim. Eu vou ler o versículo também, que eu acho que fica mais claro, né? A Almeida Revista Atualizada, vocês sabem que existe uma dificuldade muito grande de você encontrar os versículos. Vendo a mulher Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Então, nota do versículo 12. Vendo, ele destaca do versículo, aí começa o comentário. Talvez, mesmo antes de tentar chamar o espírito de Samuel, a médium já teve a visão do profeta. Gritou em alta voz. Uma reação de choque no momento da revelação fez a mulher perceber que estava envolvida em algo muito mais poderoso e ameaçador do que poderia supor. 28:13. Um Deus. A aparência do Espírito causou espanto nela por causa da autoridade e da dignidade dele. Sobe da terra. Veja a nota sobre poço. No versículo 7, aí essa Bíblia sempre faz isso, né? Isso é bonito nela. Ela remete para um estudo sobre essa questão do mundo dos mortos no conceito judaico do Antigo Testamento. Nós já estudamos esse tema em Estado Intermediário dos Mortos, aí no Clube dos Canais, aí para os membros do Canais. Só clicar no botão Seja Membro, você tem acesso a coisas semelhantes aí e também a isto. Como é a sua figura? 28:14. Saul não conseguia enxergar o que a mulher estava vendo e dependia do que ela descrevesse para ele. Um ancião, ela diz, envolto numa capa. Uma vaga descrição, mas mais do que suficiente para Saul. A menção da veste profética, cuja rasgadura tinha se tornado um símbolo da ruína de Saul, foi definitiva. Isto aconteceu no capítulo 15, versículo 27 de 1 Samuel. Inclinou-se, prostrou. Saul se coloca em posição reverente, como se estivesse diante do Senhor. A médio, nota dos versículos 15 a 19. A médio aparentemente fugiu. O Espírito falou diretamente a Saul sem ela. Olha, ele vai um pouco mais longe. Ele diz, aparentemente, a médio caiu fora, né? Deixou Saul sozinho. Essa aparição teria sido tão real que não foi só a mulher que viu. O comentarista acha que ela até saiu com medo, né? E ficou o próprio espírito do Samuel, supostamente, falando com Saul. Agora vamos continuar a ler a nota aqui. O espírito falou diretamente a Saul sem ela, trazendo uma mensagem quase idêntica às últimas palavras de Samuel para Saul no capítulo 15. Samuel tinha dito a Saul a mais pura verdade. Aqui o futuro também é predito em detalhes precisos, o que levou alguns intérpretes a concluírem que o Espírito era verdadeiramente Samuel. Entretanto, sendo Satanás o pai da mentira, João 8,44, ele e seus demônios são perfeitamente capazes de falar a verdade. Opa! E podem até mesmo falar, ainda que da boca para fora, a palavra de Deus, segundo Mateus 4, 3 a 10. Os pecados de Saul são denunciados como sendo a razão da ira e da rejeição de Deus. O que falta é o apelo à mudança da atitude quase sempre presente na proclamação dos profetas, talvez porque fosse tarde demais. Nada mais poderia evitar a desgraça de Saul, de seus filhos e de muitos dos seus soldados. A discussão de longa data sobre esse texto é se o espírito era de fato o espírito de Samuel ou obra de um espírito maligno que o Senhor compeliu a falar a verdade. Aí ele cita um texto aqui
que trata-se de uma visão e, portanto, não foi literal, que é 1 Reis 22, 20 a 22, onde nós temos o texto da visão do profeta Micaías para a queda de Acabe. Um espírito de mentira que fala na boca dos profetas de Acabe. Mas o texto lá deixa claro que é uma visão. A visão é um aspecto revelativo que não representa um fato ocorrendo. Como, por exemplo, nós citamos sempre o Vale de Ossos Secos lá de Ezequiel 37. Ezequiel nunca foi ao Vale de Ossos Secos. Era uma visão. Que é uma amostragem de Deus, vamos colocar assim, onde ele te mostra, te revela algo que se possa compreender a mensagem da profecia. Vamos lá, pode ser algo que vai acontecer literal, pode ser algo que não seja literal. Ali fica claro que não é literal, fica claro que não é literal, mas que é uma visão do profeta. É só ler o texto direito. Aqui ele tem uma citação de um dos pais da igreja. Ele diz: Saul não viu de fato, mas somente ouviu da mulher que a aparência do que estava subindo era a mesma que ele desejava, e assumindo ser Samuel. Ele consultou como tal e fez uma reverência. E poderia não ser difícil para um demônio assumir uma forma semelhante à de Samuel. Lutero, nota de Lutero, ela coloca aqui que ela usa muito essas coisas. Nós podemos facilmente ver que trazer Samuel dos mortos, em 1 Samuel 28:12 e seguintes, era fraude e engano. O evento como um todo vai contra este mandamento de Deus. Por isso, não podemos supor que o verdadeiro profeta Samuel foi trazido dos mortos pela médium. Mas, quando as Escrituras silenciam e não nos dizem se era o verdadeiro Samuel ou não, isto exige de todos nós que saibamos muito bem que, por meio de Moisés, Deus proibiu a necromancia. E ele nunca desdiz o que já foi dito por ele, como diz Jó e Balaão em Números 24 e 23:19. Como poderia os feiticeiros ter poder sobre os santos que repousam seguramente nas mãos de Deus? É uma nota de Lutero. Muito bem. Ainda manda ver alguns textos. Seguiu-se daí a verem os maus espíritos perpetrando muita maldade, aparecendo como almas de homens, em 1 Samuel 28, e exigindo com indizíveis mentiras e malignidade missas, vigílias, peregrinações e outras caridades. É uma citação de outro pai da igreja ou reformador. Saul busca uma palavra que lhe sugere que tudo irá ocorrer bem no versículo 16, mas o que Samuel já havia dito antes é reforçado. Olha só, ele começa dizendo, que no versículo 21, o comentarista começa dizendo que era o espírito de Samuel. Depois começa a mostrar o que o Lutero afirmava sobre, ou seja, pode ter sido como não pode ter sido. Então ela deixa mais, na verdade, em aberto se era ou não o espírito de Samuel. Inclusive ele cita Deuteronômio 18:22 para dizer que a profecia se cumpriu verdadeiramente e que esta é a prova de que era Samuel. O comentarista. Depois temos uma nota de Lutero dizendo que poderia ser, mas se fosse, incorre-se no risco de estar contradizendo ao texto de Moisés, o que Deus jamais contradiria sua palavra. Então, ele apenas, essa Bíblia, o que ela tem de bom é isto, O comentarista aqui tem uns que apoiam, outros não. Mas no final da nota, fica claro que ele deixa em aberto. Será que era Samuel ou não? Então, ela apresenta a tese que sim, depois apresenta a tese que não, e depois apresenta a teoria de que não se sabe se era Samuel ou se não era Samuel. Mas a priori a primeira nota, na verdade, mostrando a tese que sim. Bom, então a Bíblia de Estudo da Reforma, vamos deixar aqui bem claro no final do vídeo que ele deixa em aberto,
mostrando apenas os 3 pontos, as 3 posições. Era ou não era Samuel? O que você acha? Você pode também ler o comentário da Bíblia de Estudo da Reforma aí sobre este tema e deixar aí nos comentários na descrição deste vídeo o que você achou dos comentários da Bíblia de Estudo da Reforma neste assunto, ok? Fique atento aí, se inscreve no canal, dê o joinha, torne-se membro, assista os outros vídeos que nós temos aqui. Deus abençoe, até o próximo, se Deus quiser.